Bom, Êxodo capítulo 4, pela Bíblia de Jerusalém. Bom, a gente tem aqui no capítulo 4 da Bíblia de Jerusalém, no livro de Êxodo, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco perícopes. Cinco perícopes. A primeira perícope vai do versículo 1 até o versículo 9, intitulada Poder dos Sinais dado a Moisés. Poder dos Sinais dado a Moisés. A segunda perícope, Arão, intérprete de Moisés. Arão, intérprete de Moisés, que vai até, vamos ver aqui, o versículo, até o versículo 17. Aí depois, no versículo 18, a gente tem aqui a perícope partida de Moisés de Madiã e volta do Egito. Vai até o versículo 23, quando começa a perícope intitulada Circuncisão do Filho de Moisés, versículos 24 a 26. Depois, a última perícope, Encontro com Arão, versículos 27 a 31. Ok, gente? Você já conhece o texto, você que já viu aí o último vídeo, né, quando a gente abordou pela Bíblia de Navarra, mas vamos ler na íntegra. Vamos conhecer a tradução da Bíblia de Jerusalém, conferir suas notas de rodapé e também suas referências marginais. Primeira perícope, poder dos sinais dado a Moisés. Respondeu Moisés: Mas eis que não acreditarão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: Yahvé não te apareceu. Pausa para comentário. Ele já deu aquelas desculpas, né, no capítulo anterior. Essa aqui é mais uma desculpa. Nos lembra até aquela fala do Lázaro, né, aquele pobre coitado que vai lá para o inferno, né, e está separado por um abismo, né, do céu, que não é bem o céu, não é bem o inferno, mas só para a gente vai chegar lá um dia para explicar melhor esse texto, né, mas só para deixar, só para usar bem aqui a referência, para que todo mundo entenda. E aí ele quer sair do inferno e ir para o céu. Esse inferno que não é exatamente o inferno da concepção atual, e esse céu que também não é exatamente o céu que como nós conhecemos hoje. Mas ele quer sair de um lugar ruim para ir para um lugar bom. No meio existe um abismo intransponível. Ele, morrendo de sede, pede para uma pessoa, nada mais, nada menos que o próprio Moisés, que está do outro lado, ou seja, no céu, para que ele molhe com a sua mão, com a ponta do dedo da sua mão, na água, né, e pingue, e toque na língua dele, ou seja, uma gotinha de água. Ele clama por uma gotinha, mísera gotinha de água, para saciar um pouquinho a sua pavorosa sede. E aí, por ser um abismo intransponível, por não ser possível sair de um lugar e ir para o outro, por não ser possível a comunicação dos mortos para com os vivos, ele quer voltar na Terra, né? Ele pede para voltar à Terra, para avisar os seus parentes, os seus amores, né? Certamente sua esposa que ficou viúva, seus filhos, para que eles endireitem suas veredas, seus caminhos, para não irem parar ali onde ele foi parar. E aí é impossível essa comunicação dele, um morto, com os seus que ficaram vivos, né? Bom, e aí é dito, ó, se Moisés foi enviado a eles e eles não creram nele, no próprio Moisés, por que acreditaram em você, caso você hipoteticamente fosse até lá agora e reaparecesse ressuscitado na frente deles, né? Então, não vou aqui ficar elucidando os pormenores dessa parábola, até porque a gente um dia vai chegar nesse texto e aí sim a gente vai se deter melhor, né, na explicação. Aqui, basicamente, eu estou apenas lembrando, né, porque de igual modo, ele diz assim o texto: mas eis que não acreditarão em mim. Moisés diz: olha, não vão acreditar em mim. Ou seja, aqui Moisés ele se autocita, né, ele se coloca a si mesmo
como sendo alguém desacreditado, que não merece crédito, simples. Cocô do cavalo do bandido. Ah, não vão acreditar em mim, pô, quem sou eu? Eu vou lá falar que você, Deus, né, o Senhor, veio, apareceu para mim nessas condições, prometeu isso, mais aquilo. Eu vou falar que tudo isso lá, eu acho que eles vão acreditar, né? E, assim, paradoxalmente, lá no Novo Testamento, Moisés vai ser referenciado inversamente, né, como sendo a referência, o referencial. Ah, se não acreditaram nem em Moisés, quer dizer, segue Moisés não sendo acreditado, tanto aqui em Êxodo 4 como lá no Novo Testamento. Só que no Novo Testamento, Moisés é citado como sendo alguém que merece crédito. É o Moisés, é o profeta, o líder, o libertador de Israel. Só que ele segue não sendo acreditado. E aí por isso que falam lá pro Lázaro, então por que vão acreditar em você? Você é melhor que Moisés? Bom, aí segue o versículo 2. E Yahvé perguntou-lhe, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, uma vara. 3. Então lhe disse, lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e ela se transformou em serpente, e Moisés fugiu dela. Pausa para comentário. Bom, aqui ele, claro, vai citar Mateus 13:57, né? E que é basicamente o que a gente já viu, né? Vamos para Mateus 13:57. Uma referência marginal que ele já dá, logo de cara. Mateus 13:57. E escandalizavam-se nele. Ah, não, é outra passagem, não é do rico e do Lázaro, não. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Ou seja, o profeta, ele só é desonrado pelos seus, pelo seu povo, não pelos desconhecidos. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, até Jesus, ele é impedido de operar milagres quando as pessoas não creem nele, mesmo sendo Jesus. Legal. Bom, aí ele dá essa passagem. Outra referência é o próprio Êxodo, capítulo 7, versículos 8 a 12. Êxodo 7, 8 a 12. Então vamos ver aqui, Êxodo 7, 8 a 12. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente, que é o que vai acontecer agora lá com Moisés. Deus vai ensinar isso a Moisés. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Beleza, show de bola. Bom, vamos continuar. Versículo 4. Disse Yahvé a Moisés, estende a mão e pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se converteu em vara. Pausa para o comentário. Aí aqui ele tem a nota V, né? Nota de rodapé B. O versículo 5º que interrompe o relato, mas retoma a ideia central do desenvolvimento, que estava lá no capítulo 1, versículos 8 e 9, poderia ser um acréscimo. Poderia ser um acréscimo. Então, o versículo 5º poderia ser um acréscimo. Então, vamos reler o versículo 5º, que poderia ser um acréscimo. Vai começar agora, na verdade, né? É para que acreditem que te apareceu Yahvé, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu não vejo nada forçoso aqui, né? Parece bem coerente, bem coeso com o texto anterior, do versículo 4. Mas ele diz que pode ser uma ligação, pode ter uma ligação complementar com os versículos 1
8 e 9. Né? Versículos, né? Não capítulos ou versículos, gente? Não, capítulos. Né? No capítulo 1, versículo 8 e 9. Vamos lá ver? Capítulo 1, Êxodo 1, 8 e 9. Entre mentes, se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Aí ele complementaria: Vai, pois agora, é para que acreditem. Ah, nada a ver, cara. É para que acreditem que te apareceu Yahvé, o Deus de seus pais. Nada a ver. Eu não sei que essa ligação que ele colocou aqui, não. Eu acho que está mal traduzido isso aqui. Essas notas são do francês, né? Que foram traduzidas para o português. Eu acho que está errado isso aqui. Eu acho, mas de qualquer maneira, pode ser que sejam versículos, né? Pode ser versículo 1, 8 a 9. Ou seja, 3 versículos, né? O primeiro, o oitavo e o nono. Bom, seja como for, não vi incoesão, incoerência, né, mau posicionamento, né, do versículo 5 aqui no contexto, após o versículo 4 e antes do versículo 6. Não vi. Ele parece pertencer ao texto. Bom, deixa eu falar, vamos continuar. Versículo 6, próximo, já é o novo parágrafo agora. Né? E Yahvé disse-lhe ainda: põe a mão no peito. Aí vai para o segundo milagre, né? Para a segunda demonstração de poder aqui no capítulo. Mas no outro capítulo, Deus já deu demonstrações de poder, falando com Moisés, aparecendo na sarça ardente, um anjo, né, aparecendo, falando com ele, esse tipo de coisa. Mas aqui ele está dando mais milagres, para que não fique dúvida, para que Moisés perca esse medo. Põe a mão no peito. Ele pôs a mão no peito e, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Você imagina só a mão, olha para sua mão agora e olha para a parede branca da sua casa aí. Imagina só a mão branca como a neve. E a ave, isso aqui é força hiperbólica, né? Nenhuma pessoa leprosa ficava branca como a neve. Poderia até ficar branca no modo de dizer. Branca, 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 que nem o giz, não fica. E a velha disse: torna a pôr a mão no peito. Aí ele botou de volta. Quando fala pôr a mão no peito, é pôr a mão por baixo por dentro do vestido, né? Ele colocou novamente a mão no peito e retirou, e eis que se tornara como o restante do seu corpo, ou seja, ficou sã. E aí ele vai citar Levítico 13, versículo 1, porque ele vai falar da Miriam, né? Miriam, se não me engano, em Levítico 13, vamos lá? Levítico 13, versículo 1, as leis acerca da praga e da lepra. Não, aqui não é, Miriam não é aqui não, Miriam ainda é no Êxodo mesmo, é uma outra passagem. Mas aqui no capítulo 13, eu até já fiz uma videoaula sobre o capítulo 13 de Êxodo, né? Ele fala até, são as leis acerca da praga e da lepra, mas inclusive vai falar até da praga, da lepra quando pega na casa da pessoa. Muito interessante esse vídeo. Então eu não vou ler tudo, mas está aqui no capítulo 13, né, as leis acerca da praga da lepra, como o povo de Israel deveria proceder, né? Bom, ele fica aqui como referência marginal e com uma nota de rodapé e tal. Aí ele continua assim, no versículo 7. E Yahvé lhe disse: torna a pôr a mão no peito. Ele colocou novamente a mão no peito e retirou, e eis que se tornara como o restante do seu corpo. Versículo 8. Assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do primeiro sinal, acreditarão por causa do segundo sinal. Versículo 9. Se não acreditarem nesses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás a água do rio, com R maiúsculo, ou seja, aqui é o rio Nilo, e aqui pode ser que seja até o Jordão, né? Não, é o Nilo, tá certo, ele tá no Egito. E a derramarás na terra seca, e a água que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Aí essa de pegar a água do rio e jogar na terra e ela se transformar em sangue, ele só fala que
Moisés poderá fazer isso caso o povo não acredite nele após ele operar os 2 primeiros milagres, ou seja, a da vara e a da mão leprosa. E aí, mas ele não faz, não demonstra, né? Ele não manda Moisés, vai lá pegar água, agora joga aqui, porque provavelmente o rio não está ali, né? É claro que o rio não está, provavelmente não, certamente o rio não está ali. Nem deve ter rio ali. Ele está em Madian, né? Ele está em Madian e ele vai para o Egito. É lá no Egito é que vai ter o famoso rio Nilo. Então provavelmente não tinha rio ali, e talvez seja por isso, tenha sido por isso que Deus não demonstrou, né, apenas falou para Moisés proceder, como deveria proceder. Bom, essa foi a primeira perícope, tá? Então não tem nota de rodapé, a não ser aquela que a gente já leu. Vamos para a segunda perícope, Arão, intérprete de Moisés. Aí você acha assim, Moisés então agora já está convencido, né? Pelo amor de Deus, já tem ali 2 milagres, uma promessa de um terceiro, ele já viu 2, sem contar a sarça, né? Sem contar tudo o que ele já ouviu e viu no capítulo anterior e tal. Não, ele vai continuar descrente, um pouco ainda. Disse Moisés a Yahvé, versículo 10: Perdão, meu Senhor, eu não sou um homem de falar, nem de ontem, nem de anteontem, nem depois que falaste a teu servo, pois tenho a boca pesada, e pesada a língua. Veja, que ele tivesse, enfim, a boca pesada, a língua pesada, dificuldade para falar, para raciocinar, problema de coordenação, problema, como é que é o nome daquele problema, aquela doença? Me fugiu agora o nome, que a pessoa não consegue falar direito, articular as palavras direito, me fugiu agora o nome. Ele poderia ter tudo isso aí, entendeu? Tem até um vídeo que eu gravo no canal sobre os tipos de dificuldade de fala, né? Eu até dou lá os nomes, agora já esqueci tudo, tô com amnésia. Enfim, eu dei uma aula sobre essa porcaria, agora me fugiu o nome desse problema. Seja como for, ele poderia ter tudo isso, ok, ele poderia ser o que ele quisesse ser ali, coitado, ou não quisesse também, inclusive autista, sei lá, gago, cada um fala uma coisa, que seja, que tenha sido. Agora, pelo amor de Deus, você acabou de ver milagres incríveis, no sentido de serem, assim, profundos, né? Tremendos. E você, cara, ainda vendo a dificuldade em vez de ver a solução. Olha o que você acabou de presenciar no seu corpo, com seus olhos você viu. E você ainda fica vendo a dificuldade. Que tamanho tem essa sua dificuldade para falar, meu amigo, diante do que você acabou de presenciar, do poder que você acabou de presenciar. Então isso é bom para vocês verem que é um cagão e uma pessoa de não tanta fé assim como dizem. Ainda mais na igreja evangélica, que deturpa toda a Bíblia de cabo a rabo, né? Mas lá você vai aprender isso aí, não, de Moisés e tal. E é isso, é aquilo, é aquilo outro. Porcaria nenhuma. Até aqui, ele, claro que é uma figura que vai crescendo. Como também foi Jacó, uma figura que foi crescendo em nobreza, em experiência, em convivência, vivência, experiência com Deus e tal. Moisés também vai ser essa figura, mas aqui ele é um cagão, um covarde, entendeu? E tanto é que olha o que vai acontecer, olha o que Deus vai gostar. Vamos ver se Deus vai gostar. Ele já está começando, entre aspas, né, a ficar cansado, né? Apesar de que Deus não se cansa, mas entre aspas, é como se Deus começasse aqui a ficar, e a Vé começasse a ficar cansado. Olha só o que vai acontecer. Aí Moisés fala isso, aí no versículo 11 responde Deus assim: Respondeu-lhe Yahvé: Quem dotou o homem de uma boca? Filha da puta. É como se ele estivesse falando isso: Ô desgraçado, vem cá. Quem dotou o homem de uma boca? Você está aí falando que a tua boca é pesada, o cacete é quatro? Quem, ô desgraçado, dotou o homem de uma boca? Porra. Ou quem faz o mudo ou o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, Yahvé? Vai, pois, agora, e eu estarei em tua boca, e te indicarei o que has de falar. Que paciência de Yahvé, né? Que paciência de Yahvé.
Mas ele já está começando a ficar irritado aqui. Aí vem o versículo 13. Moisés, porém, ó, tem um porém, né? Desse fraco Moisés. Tudo tem um porém. Moisés, porém, respondeu: Perdão, meu senhor, envia o intermediário que quiseres. Olha que cara de pau, cara, a resposta que esse cara dá depois de tudo isso. Aí não deu outra. Versículo 14. Então se acendeu a ira de Yahvé contra Moisés. E ele disse: Não existe Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala bem, e eis que sairá ao teu encontro, e vendo-te, alegrar-se-á em seu coração. Tá aí. E aí Deus poderia, vou te matar, desgraçado. Vou lá no Arão, que já que ele já sabe falar, o que eu faço em você, eu faço no Arão. O que eu posso fazer através de você, eu faço através do Arão. Eu não preciso de você, cara. Não, mas Deus, Yahvé, né? Esse Deus aqui, ele é um Deus que escolhe. E acabou, meu irmão. Tá escolhido, vai fazer. E aí ele decidiu, não, é esse cara aqui que eu vou usar, é Moisés. Acabou. Então ele vai capacitar. Ah, você não sabe falar? Aí Deus poderia fazer o quê? Vai aprender a falar agora. E com a varinha mágica, plim plim. Pronto. Moisés se transformaria no Cid Moreira, né? No Pablo Marçal, em Cícero. Olha, não estou comparando uma coisa com a outra, né? São modos e pessoas diferentes, mas todos com capacidades para se comunicar. O Faustão, né? Ele se transformaria no Silvio Santos. É só Deus que é, e muito melhor. Era só Yahvé querer. Não, Yahvé não faz isso. Ele poderia ter feito, né? Mas ele não faz isso. O que ele faz? Ele pega e manda. Veja, não foi, como eu até falei erroneamente no outro vídeo, não foi Moisés que pediu a Arão, seu irmão, para o ajudar. Não, Deus, Yahvé, é que decide, que escolhe Arão. Ou seja, Yahvé escolhe Moisés e Yahvé escolhe Arão. Tá? Yahvé escolhe Moisés e Yahvé escolhe Arão. E você vai ver também que há versículo mais à frente que vai dar a entender que Yahvé também escolheu Miriam. E que Miriam, que seria uma profetisa, segundo uma linha de interpretação, e Arão também, um sacerdote, eles até vão se perguntar por que Deus dá essa. Meio que vão se enciumar, né? Vão sentir uma certa. Pô, por que Yahvé só fala. Dá essa predileção para Moisés? Pô, ele também fala com a gente, porque a gente também meio que vai rolar um ciúme ali. É uma leitura que se faz. Vamos guardar, a gente mais à frente a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas aqui, Deus ele poderia falar, não, pô. Então, passa dia 27, ou Moisés, tá perguntando, tá fazendo muita pergunta. E ele fala, fica na tua aí, que é até mais fácil para mim, eu vou lá no Egito, Arão já tá até lá, né? Arão já tá até lá. Você nem precisa sair daqui com família, Zípora, Gerson, seus filhos aí. Eu vou lá, você fica para ir adianta, vai lá cuidar das suas ovelhinhas. Já vi que você é cagão demais, não tá afim. Eu vou lá para voltar para o Egito e de lá eu vou levantar um libertador. Então esse negócio de falar assim, ah, é, tinha que ser, tem pregador que fala isso, tinha que ser Moisés, porque ele era o único capacitado, o único que tinha estudo, né, que aprendeu com os nobres, teve a melhor escola, teve os melhores treinamentos militares, conversa fiada, entendeu? Por quê? Porque se Yahvé é o Deus que capacita os escolhidos, ele poderia fazer a mesma coisa ali com qualquer um, inclusive com o próprio Arão, e não precisaria de Moisés. E o próprio Moisés é tudo isso que fala, mas aí quando chega aqui no capítulo 4 ele é um fraco que não sabe nem falar. E ele confessa, pelo menos. Então, beleza. Aí Yahvé ficou irritado. Tá bom, vou chamar o Arão, ele vai te ver, vocês vão se encontrar e vocês vão seguir ele que vai ser a sua, digamos assim, o seu porta-voz, né? Aí vem o versículo 15. Ah, não, aí antes tem a referência de Isaías 6,8. Quando você vai em Isaías 6,8, cadê a minha Bíblia? Vamos lá.
Isaías 6:8. Aí diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. É o profeta falando. Que é justamente o que Moisés não faz, né? Se Isaías fala: Não, ó Jeová, aqui, ó, tô com a mão levantada, acenando para você. Escolhe a mim, manda a mim, envia-me a mim. Por outro lado, Moisés: Não, eu vou, que nem um chapulinho colorado, eu vou, e não vai, né? Não, manda o Arão, não, manda não sei quem, não, mas não vão acreditar em mim, não, mas aí, o que eu vou dizer, mas o que eu vou falar, mas aí, cheio demais. Bom, aí ele continua assim, versículo 15: Tu, pois, lhe falarás e lhe porás as palavras na boca, e eu estarei na tua boca e na dele, e vos indicarei o que devereis fazer. Versículo 16: Ele falará por ti ao povo, ele será a tua boca, e tu serás para ele um Deus. Aí aqui a Bíblia diz: serás para ele um Deus, a versão da Bíblia de Jerusalém. Em outras Bíblias, você vai ver como um Deus. Para amaciar um pouco a tradução, né, para dar a entender o que realmente o autor do texto quis dar a entender. O autor do texto não pretendeu dizer que Moisés, de fato, ao pé da letra, será um Deus para seu irmão Arão. É claro que não. Até porque é o próprio Deus que está falando isso. A própria Yahvé é exclusivista, né? É um Deus que exige um culto monolátrico. Ele jamais iria dizer isso. Então, toda análise teológica e até exegética da tradução mesmo, você vão apontar para isso e você facilmente descobre isso aqui, nota isso aqui, né? Mas eu tô pontuando só para deixar claro, para que sempre tem um maluco que vai interpretar a pior interpretação possível e vai querer defender, mas não é para se dar ouvidos a essa interpretação. É um maluco desse que diz que Yahvé falou que Moisés será um Deus ao pé da letra, né, ipsis literis, para Arão. É claro que não pode ser ao pé da letra. É por isso que eu prefiro a tradução que traz como um Deus, que não é o caso aqui da Bíblia de Jerusalém. Versículo 17. Toma, pois, esta vara na mão, é com ela que irás fazer os sinais. Se por um lado Moisés demonstra fé, por outro parece incrédulo. Eu já até anotei aqui na Bíblia, eu já falei várias vezes. Aí ele coloca a nota no rodapé, logo ali a parte da vara, né? Toma, pois, esta vara na mão. Nota de rodapé C, que diz assim: Deus entrega a Moisés a vara, donde o seu nome, vara de Deus. Está lá no versículo 20. Que será o instrumento dos prodígios. E é verdade. E até ele dá como referência também, mais à frente, a vara de Eliseu. Né? Você vê, no capítulo 7, por exemplo, versículo 20, ó, 7, versículo 20, olha lá, ó. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão é vara, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Então já foi o milagre da água se tornando sangue no rio, né? E a outra passagem, no capítulo 9, versículo 22, ó, vamos lá. Ó só o que diz, ó. A praga da saraiva. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. É a famosa chuva de pedras. E Moisés estendeu o seu bordão, a sua vara, para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras. Seriam granizos? E fogo desceu sobre a terra,
e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Então, de novo, a vara sendo usada, a famosa vara de Moisés, mas que, na verdade, era de Arão, né? Aqui no capítulo 9, versículo 23, Moisés é que estende o bordão. Lá no rio, que é transformado em sangue, foi Arão, né, que estendeu. Mas a gente tem a famosa vara, né, como ficou conhecida, a vara de Arão, que vai até ser colocada dentro do tabernáculo, né? Vai ser um dos itens. Ela vai até florescer, né? Não, se bem que a que vai florescer, eu estou falando besteira, é a de Eliseu. Já já a gente vai ver também. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. 10, 13, outra referência sobre essa vara de Deus aqui que o Moisés usa no capítulo 9, Arão usa no capítulo 7. Vamos ver aqui, seriam duas varas diferentes, né? A pergunta que a gente deixa aqui. Vamos ver aqui no capítulo 10, versículo 3. Olha aí, ó. A praga dos gafanhotos. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Então aqui também a praga dos gafanhotos, ela é startada, iniciada, executada, né? Quando Moisés, e não Arão, levanta o quê? O cajado, né? O bordão, a vara. Beleza. Qual é o próximo aqui? Tem vários, ele bota até etc, né? E aí ele manda conferir a vara de Eliseu, né? Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 29. Então vamos para o segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: disse a seu pai: ai, ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: levo-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Aí, bom, aqui, cadê a vara, gente? Aqui, cadê a vara aqui? Já que tá a vara. Bom, não interessa também aqui. Ah, sim, lá no 29. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o teu bordão contigo e vai. Beleza. Imagina se eu fosse os 29 versículos só para chegar aqui nessa referência, não vou mesmo. Bom, e é isso aí, tá? Então, se por um lado Moisés demonstra fé, por outro, parece incrédulo. Vamos continuar. Aí, na sequência, a próxima perícope, terceira, né? Intitulada Partida de Moisés de Madiã e Volta do Egito. Aí já começa ali com a nota A, né? O essencial de 4:18 a 31, ou seja, desta perícope, pertence à tradição javista, mas há provavelmente elementos de tradição eloísta e outros mais tardios, redacionais, sobretudo nos versículos 21, 23 a 23, 27 a 28, 30 a 31, alguns em relação com os versículos 1 a 17, pois encontram-se aí as mesmas ideias, principalmente a associação de Arão a Moisés e os sinais de credibilidade. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir e voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Respondeu Jetro: vai em paz. Yahvé disse a Moisés em Madiã: vai, volta para o Egito, porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. Até parece aquilo que Deus fala ao esposo de Maria, José, né? Pode voltar que já morreu todo mundo lá.
Ninguém vai matar o seu filhinho, não, Jesus. Tomou, pois, Moisés a sua mulher, que é a Zípora, né? E seus filhos, fê-los montar num jumento, para voltarem para Madiã, casa de Jetro, tá? E voltou para a terra do Egito. Moisés levou em sua mão a vara de Deus. 21. E Yahvé disse a Moisés: Quando voltares ao Egito, saibas que todos os prodígios que coloquei em tua mão hás de realizá-los na presença de Faraó. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo partir. Puta que parola, né? Porra, tu tá de sacanagem, 01. Quer dizer que o Yahvé faz todo esse cenário, toda essa cena, fala para Moisés: olha, vai para o Egito agora, aí você vai fazer esse e aquele milagre, vai dizer essa e aquela historinha lá para o faraó, para libertar o povo, vai falar com os anciãos, é isso, mas aquilo, para no final ele falar: mas eu endurecerei o coração do faraó para que ele não deixe o povo partir. Para quê? Para quê? É claro que isso aqui é ficção, é claro que estamos diante de uma retroprojeção, estamos diante de alguém que escreve uma história fictícia que supostamente teria se passado muito tempo antes daquele momento em que aquela pessoa escreve, e ele faz isso para justificar e manipular o que ele quiser e quem ele quiser. Tá entendendo? É só isso, é só isso. Nisso está perfeitamente correto. Oswaldo Luiz Ribeiro, né? Perfeitamente correto. Versículo 22. Dirás a Faraó: assim falou Yahvé, o meu filho primogênito é Israel. E eu te disse: deixa partir o meu filho, para que me sirva. Mas uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. Aí Deus, ele fala que ele, Deus, é que vai ser a causa do endurecimento do coração de Faraó. E depois, na linha seguinte, com a cara mais deslavada, ele diz que porque o coração de Faraó ficou duro, permaneceu duro, ele vai ter que matar o filho do Faraó e de todo mundo, o filho primogênito de todo mundo. Quer dizer, então é como se ele estivesse dando ali: olha, vou criar um problema, né? Vou criar um velório para vender vela, né? Vou criar um problema para vender solução. Vou endurecer o coração da pessoa, fazer ela pecar, fazer ela errar, e aí eu vou ter que entrar como uma espécie de apagador de incêndio, resolucionador, né? Resolvedor, matando o filho do cara, matando o filho de todo mundo, que é os primogênitos de todo mundo. Era simples, não precisava matar primogênito de ninguém. Era só não endurecer a porra do coração do farol, desgraçado. Quer dizer, é claro que isso aqui não é Deus, de verdade, coisa nenhuma. Tudo isso aqui é um Deus maluco, é um falso Deus, é um Deus que está apenas ali na imaginação do escritor. Isso aqui não é o Deus de verdade, né? É óbvio que não. Faz sentido nenhum, não pode ser, né? Contraria até as virtudes teologais de Deus, né? Seria um Deus capoeira, pilantra, cheio de alicantinas, desgraçado, sorrateiro, né? Zombador, que arma arapucas, injusto, faz artimanhas com os outros. Parece mais um deus grego, né? Da mitologia grega e também da mitologia mesopotâmica. Será que não é porque ele de fato era, né, uma ficção mitológica mesopotâmica e não passa disso? Beleza, aí termina aqui, ele dá uma referência do Deuteronômio, eu não vou lá, já fomos lá no outro vídeo. Aí vai para a próxima perícope, circuncisão do filho de Moisés. Aqui é interessante. Não precisa a gente ver mais nenhuma referência marginal, porque não vai agregar quase nada, tá?
Aconteceu, versículo 24, né, que no caminho, numa hospedaria, Yahvé veio ao seu encontro e procurava fazê-lo morrer. Aí, ó, lá atrás, Deus ele estava já ficando irritado com Moisés, um pouco antes de colocar Arão como sendo o seu porta-voz. Aí agora, Deus pega e quer matar Moisés. Pô, Moisés já está voltando para o Egito, conforme Deus falou e tal. Agora ele quer matar Moisés, do nada. Zípora, né, ou Séfora, tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho e feriu-lhe os pés e disse: Tu és para mim uma esposa de sangue. Então ele o deixou, pois ela havia dito esposa de sangue, o que se aplica às circuncisões. Este texto é enigmático, né? Eu vou ler a nota de rodapé C para você entender melhor. Diz assim: narrativa enigmática por causa de sua concisão e falta de contexto. Moisés não é mencionado e não se sabe a quem se referem os pronomes pessoais. Pode-se pensar que a incircuncisão de Moisés lhe atrai a ira divina. Esta é apaziguada quando Séfora circuncida realmente o seu filho e simula uma circuncisão de Moisés, tocando o sexo dele, ou seja, seus pés. Seria aqui digamos assim, um eufemismo, né, para pau, né, piroca, né, saco, ok? Com o prepúcio da criança. Ela vai pegar o prepúcio do pobre Gerson, vai cortar com a pedra, coitado. Olha que situação. E vai tocar o pau de Moisés com aquilo ali. Como se isso, ó, agora tá abonado, né? Agora tá perdoado, tá circuncidado. Agora, então, tudo bem. Então Yahvé não vai mais matar Moisés. Pronto, é assim que a Séfora resolve o problema. Se ela não faz isso, Yahvé ia fazer o que? Ia matar Moisés. Minutos depois, horas depois, enfim, de fazer todo aquele teatro, toda aquela palhaçada, né? No monte ali, vai para lá, faz isso, diz aquilo para Faraó, diz aquilo outro, bota a mão no peito, tira a mão do peito, bota a mão na vara. Meu Deus do céu. Bom, aí ele dá essa hipotética, né? Essa hipotética incircuncisão de Moisés, ele vai continuar a falar sobre isso em Gênesis 17:10. Ele fala sobre a circuncisão, é um dos primeiros textos que falam sobre a circuncisão. Eu também coloquei aqui, não vou hoje, porque a gente vai voltar nesse comentário mais tarde, o novo comentário bíblico do Antigo Testamento, do Radmacher e outros. Lá tem uma boa nota, né, um bom comentário sobre este texto, nas páginas 129 e 130. Mas eu não vou, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou deixar para depois, a gente vai ler o comentário do Radmacher et al., de todo o capítulo 4. Então aí nesse momento a gente vai ler também a explicação para esta passagem, tá? Já falei também sobre essa passagem no último vídeo. Vou falar em todas as Bíblias, né? Nos próximos vídeos a gente sempre vai falar sobre isso aí. Aí vamos para a última perícope e vamos encerrar. Encontro com Arão. 27. Disse Yahvé a Arão: vai ao encontro de Moisés na direção do deserto. Ele partiu e encontrando na montanha. Olha, calma aí, parei, pausa. Quando Deus fala com Moisés, cria-se todo um cenário de surpresa, de coisa fantástica, né? Teofânica, epifânica, fantástica. Aqui, quando ele faz a mesma coisa com Arão, só é dito assim: disse Yahvé a Arão: vai ao encontro de Moisés na direção do deserto. Ele partiu e, encontrando na montanha de Deus, o beijou. Ponto. Quer dizer, não tem um assim, e Arão ficou espantado, e Arão foi, e aí Deus falou: tira a sandália do pé, que é a terra santa, ou então, e aí viu a sarça, e aí não quis, ficou com medo. Nada. Moisés é que esse fresco aí, ó, que ficou dando desculpa, ai, não sei o que, e não vou acreditar, manda outro, eu sou gago, eu sou ruim de falar, minha boca é pesada, não sei o que. E Arão, na primeira, meu amigo, na primeira que Deus fala com Arão, ó, e disse a Arão: vai ao encontro de Moisés. Ele partiu, acabou. Nem
tergiversa. 28. Moisés informou a Arão todas as palavras de Yahvé que o enviara e todos os sinais que lhe havia ordenado realizar. É claro que Arão acreditou na primeira, né? Arão sai do Egito, tá? Arão estava no Egito. Ele sai ao encontro de Moisés no meio do caminho. Moisés vindo de Midian, Arão saindo do Egito, se encontram no deserto. E é claro que Arão vai acreditar em Moisés, né? Ele falou com Deus também. Então Moisés e Arão foram reunir todos os anciãos dos israelitas. 30. Arão repetiu todas as palavras que Yahvé tinha dito a Moisés. Ele realizou os sinais à vista do povo. O povo creu e ouviu que Yahvé tinha visitado os israelitas e visto sua miséria. Ajoelharam-se e se prostraram. Tá? Aqui ele já pula, né, a etapa, ele já antecipa, né, o fim desta cena, né? Que no capítulo 6 ele vai retomar, ele vai descrever o milagre da vara, ele vai descrever o milagre, enfim, de botar a mão no peito e tirar, acontecendo na frente ali do povo. Ele vai descrever o milagre da água lá se tornando sangue, né? E aquela cena toda aí, e Faraó, paralelamente, pedindo para os seus magos fazerem a mesma coisa, tentarem imitar e fazer os mesmos milagres, né? Tudo isso vai ser detalhado, mas aqui, como isso lá no capítulo 6, 7, aqui ele já, que é uma espécie de... é um texto mais sintético, né? Ele vai haver uma repetição, uma continuação desse texto, alguns elementos vão se repetir a partir do capítulo 6, que é um remake do capítulo 3, já falei sobre isso, mas aqui ele abrevia, né? Ele só diz assim: ele realizou os sinais, né, à vista do povo. O povo creu e ouviu, né? E ajoelharam-se e prostraram-se, né? Mas só que dentro destas palavras finais tem toda uma cena cheia de detalhes que vai ser narrada mais à frente a partir ali do capítulo 6. Pronto, aí termina, né? Termina assim o capítulo 4. Eu espero que você... sim, tem uma nota D. O grego entendeu, ele se alegrou. Não é quando fala aí no versículo 31, né? O povo creu e ouviu. No grego, na Septuaginta, tá: o povo creu e se alegrou. Só isso. Agora sim, eu espero que você tenha gostado, né? Voltaremos com mais uma Bíblia, ainda no capítulo 4 de Êxodo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.